tem que ter essa visão onde está o meu público. Não é que você tem que estar em qualquer lugar. É onde está o seu público. E se adequar à linguagem da ferramenta. Com certeza. Então assim, blog, texto, vou pirar em texto, fazer bastante texto consistente, denso. Ah, a imagem? Foto bem produzida, isso. É isso? É isso. Não adianta você colocar o propósito errado numa rede social. Eu vou pro LinkedIn e eu quero ser divertida lá. Não é o espaço. Não é o espaço certo. Começa agora o podcast Papo à Vista. Sempre trazendo histórias inspiradoras para você. Fala pessoal, Papo à Vista começando mais uma vez, você sabe, toda terça-feira um episódio novo para você. O Papo à Vista é um produto da Rentalize. E você quer conhecer mais sobre a Rentalize, já sabe, rentalize.com.br ou Rentalize nas redes sociais. Hoje a nossa convidada é a Maísa Leão. Maísa, que é educadora digital, mãe, esposa, e como se não bastasse várias coisas que ela faz, resolveu ainda ser vereadora. Pois é, a gente sempre cabe mais uma coisinha, né? Eu não vou falar nada porque eu gosto disso aí. Sabe? Ah, mas você já não tem coisa demais? Não, sempre cabe uma coisinha. E você é a personificação disso. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Adorei o canal, adorei a sua ideia e é um prazer estar aqui. Que massa. Eu queria que você viesse um pouco lá na sua história, contando, até você chegar nisso tudo que eu falei. O que você fez, as escolhas que você tomou, os cursos que você estudou? Olha, empreender é bater de cara na parede muitas vezes, Todo né? dia. E eu agradeço por todos os erros, todos os acertos, que foi isso que construiu essa multiplicidade de fatores que tem na minha história hoje. Então, eu comecei estudando moda, minha graduação é em moda. Eu era empresária já quando eu entrei na graduação de moda. Ah, você primeiro começou a empreender? Primeiro eu comecei a empreender, eu abri a minha primeira empresa, eu tinha 22 anos. E abri assim, na cara e na coragem, não tinha... Os meus avós foram comerciantes, Sei. mais antigamente, né? Não tinha essa veia empreendedora dentro da minha casa, que meus pais são médicos, aqueles bem convencionais, e com medo de empreender. Abri minha primeira loja. Na época, eu fazia fisioterapia. Vamos voltar lá atrás. E eu fui até o 4º ano de fisioterapia. Então, assim, por um momento você tentou ir pra saúde. Pra área da saúde, com certeza. Tentei, influenciada pela família mesmo. Claro. Sou apaixonada. Eu acho que os profissionais de saúde, hoje a gente está vendo a importância deles, né? Então, o profissional de saúde, ele é essencial na nossa vida. Eu parei não fui até o fim, não porque não gostava, mas porque o empreendedorismo tocou fundo no meu coração. Quando o bichinho começa a cutucar... Total. Você ser super frustrada, não dando voz a essa veia, essa Sim, eu tenho certeza absoluta que o empreendedorismo me move a continuar crescendo. Então, abri a empresa, fazia fisioterapia e, na época, abri o curso de moda em Cuiabá. Um entrave era esse, né? Como que eu ia pra fora, já tinha empresa aqui... Tava me casando na época e abri o curso, eu falei, eu vou fazer moda. Fui muito feliz na faculdade. Fiz várias coisas, criei coleção, pensei em abrir fábrica. E dentro da loja, fiquei 8 anos nessa loja. Foi um aprendizado, conheci grande parte das pessoas que fazem parte da minha vida hoje, aprendi a gerir equipe, a fazer treinamentos com pessoas. Ou seja, foi uma faculdade de 8 anos. Foi uma faculdade de 8 anos. Faculdade com pós, com MBA, tudo somado. Com tudo, com certeza. E isso de entender o mercado, né? Porque a gente só pode falar de mercado, viver mercado, quando você vive mesmo, na prática. Então, entender o que é pagar impostos. No balcão também, atender cliente. Exatamente. Eu falo que na loja eu fui faxineira, eu fui vitrinista, eu fui vendedora, eu fui gestora, eu passei por todos os cargos ali dentro e tive pessoas trabalhando comigo. Eu fui primeiro emprego de muita gente. Que massa. E isso é muito legal. Eu tenho uma antiga colaboradora que hoje ela é doutora. E ela chegou para pedir emprego para mim, ela falou, é meu primeiro emprego, não tenho experiência, mas quero aprender. E eu falava muito pra ela assim, você tem futuro, você vai ser uma pessoa na vida, estude. E o dia que ela recebeu o doutorado dela, ela falou, eu nunca vou esquecer, você foi meu primeiro emprego. Que massa. Primeira porta que abriu. E eu acredito muito nisso, eu acho que empreender é isso, é você ter a visão de ter coragem de abrir primeiras portas e ir em frente. Depois da loja, dentro da loja, começou o Orkut.
Sabe? Você é do tempo do Orkut? Saudoso Orkut. Eu tinha 2, 3 Orkut porque era limitação de 1.000 pessoas. Sim. E aí eu tive que abrir mais um, porque na época eu tinha um programa na TV. E aí a galera, eu queria seguir e tal. Eu assisti esse essas coisas entregam a nossa idade. Mas sim, eu lembro do Orkut. Então. E eu comecei a fazer marketing digital quando o nome nem era marketing digital no Orkut, sem saber que aquilo era marketing. Eu criava os álbuns de novidades. Então eu pegava minha câmera Cybershot, tirava foto dos looks, fazia álbum no Orkut, a galera ia lá comentava, ainda tem esse, tem tamanho P, então a gente já tava vendendo online sem saber. Então naquela época, só para contextualizar, o e-commerce não era o e-commerce de hoje. Com certeza não. As redes sociais não tinham os influenciadores, as pessoas que existem hoje. Sim, com certeza. A rede social era uma rede de amigos, de né? amigos de conversar. Mesmo, né? E aí você adaptou para isso. Sem ter nem noção do que era isso. Sem ter noção do que era isso. Hoje eu olho pra trás e falo, eu estava tendo um e-shop. Numa época que a gente nem sabia o que era isso, Verdade. Né? Então eu comecei a vender pelo Orkut, criar esse relacionamento. Que massa! E essa foi a minha primeira entrada no mundo digital. Sim. Como empreendedora, né? Não só como usuária de redes sociais. Então eu abri o blog em 2009, também sem saber, sendo lojista, sendo empresária, cuidando ali da minha empresa, fazendo aquele pequeno marketing no Orkut. Abri o blog como um hobby para falar sobre viagens, que é o malaconrodinha.com. Lá em 2009, quando a internet era mato, que é onde a gente não sabe. Ninguém pensava eu vou ser blogueira. E como que era a sua rotina para escrever, pegar os conteúdos, as fotos? Era uma rotina muito doida. Meu marido sabe muito bem quantas vezes ele foi dormir sozinho, porque como não era um trabalho, era algo que eu fazia muito assim, da meia-noite às 4 da manhã. Então, blog você precisa ter 1000 palavras, você precisa ter uma matéria, né? Sim. Não é como um post na rede social. É uma coisa densa, né? É uma coisa densa. Então, era muita pesquisa. Naquela época, o Google era o meu melhor amigo. E muitas coisas em inglês. Então, uma coisa que me favoreceu foi ter a língua inglesa com fluência, porque eu tinha que ver blogs de fora do país. E eu fui pesquisando. Eu criei o layout do meu primeiro blog, dentro da plataforma Blogger. Fiz minha primeira logomarca, que hoje eu olho pra trás e falo, meu Deus, ai, que bom. Tipo, tenha coragem, faça também. Mas isso é bom. Sim. Olhar pra trás e falar... Imagina se você olha pra trás e fala assim, tá bom até hoje. Não. Senão você evoluiu pra caramba. Nossa, e como? Quem for lá atrás vai ver que a estrutura era bem... aquela estrutura caseira. E eu vivi no blog essa experiência de você fazer algo por amor, porque hoje pra nós é muito natural. A gente conhece muitos empreendedores que são ativistas sociais, pessoas que empreendem não só pelo ganho financeiro, né? Mas naquela época não tinha muito isso. Então eu tinha o meu trabalho, horário comercial, eu tinha a função de mãe já, ainda não tinha meu segundo filho, ainda o João Lucas veio em 2009, mas comecei com a gravidez. É um casal, tá? Pro pessoal que não sabe aí. João Lucas e Maria Eduarda. Lindo casal, sou suspeita. E o blog começou a bombar de uma forma muito natural. Porque naquela época era meio que uma grande novidade. Então as pessoas acessavam, liam as 1000 palavras. Lia mesmo, do começo ao fim. E eu lembro que eu comecei o blog em outubro de 2009. Em maio de 2010, eu atingi 100 mil acessos, que era a nossa grande... marca, né, dos blogueiros. Quando você atingia 100 mil acessos, era uma que hoje, festa, hoje né? O quê? É 1 milhão de seguidor, por exemplo? É o equivalente isso. a isso? É o equivalente a isso. Era uma grande festa, assim, pra você receber plaquinha e comemorar. Que demais. E o blog durou durante muitos anos. Ele foi a minha transição de carreira, porque daí eu deixei de ser empresária, eu fui deixando devagar de ser empresária no ramo de vestuário, de varejo, e fui ser empresária no ramo de internet. Digital, me profissionalizei, entendi que blogueira era uma profissão, consegui meus primeiros clientes, os clientes vinham até mim, eu quero anunciar com você. Que massa. E daí Mas vamos lá, que hora você virou essa chave? A chave virou quando eu comecei a ter uma rentabilidade equivalente com a da loja. Pronto, então... Eu podia viver daquilo. Money talks. Exatamente. Na hora que foi grana versus grana. Foi, porque eu amava as duas coisas. Então, porque se for por realização, você fica dividido ali. Sim. Né? A hora que você falou, cara, dá pra viver disso, falou, agora eu vou me dedicar. Porque... por que eu tinha que decidir isso? Porque
Pra produzir pro blog, eu tinha que dormir 4 da manhã e no outro dia eu tinha que... Então é uma coisa que também não tem muita longevidade, você então não aguenta. O Matheus estava ali no meio também, te ajudando a virar essa chave, né? Falou assim, e aí, esposa, e aí, você não vai virar essa chave, não? Sabe o que acontece? Eu acho que ele cansou de dormir sozinho, né? Então, vamos lá. Ajudou muito. É e verdade, acreditou, né? Porque naquela época, você falava, eu vou ser blogueira. Imagina. De profissão, era uma coisa meio assustadora. Sim. Era um terreno muito incerto. Hoje é o contrário, né? Sim. Pai, eu não quero ser um digital influencer. Meu filho, você tá perdido. Pô, o que você vai fazer da sua vida? Você vai virar doutor? Não faça isso com o seu futuro. É por aí. Tem até uns memes assim. É por aí. Naquela época as pessoas assustavam. Tanto que a gente viajava, as pessoas perguntavam, você faz o quê? Eu falava, sou blogueira. Aí a pessoa olhava, o quê? E eu tinha que explicar o que era. Né? Tem tratamento pra isso. Exato. Como o tempo muda, né? Isso já faz quanto tempo? Esse ano faz 13 anos. 13 anos, cara. De quando eu comecei. Como evolui rápido, né? E de profissão, eu posso dizer 11 anos, né? Porque teve aquele gapzinho em que era hobby só. Sim. E me diz uma coisa. Como que fica assim? Você depende de uma plataforma. Hoje é o Orkut, amanhã é o blog, depois é o Fotolog, depois não sei o quê, pro TikTok. Como que fica essa transição? Você continua sendo blogueira ou não? Você mudou porque não é mais um blog, aí você muda também a denominação, muda a sua forma de atuação? O que acontece? Eu acredito que você tem que ter um propósito do que você está fazendo ali na rede social, como uma empresa. A empresa tem um posicionamento de marca, a empresa entende onde ela quer chegar, qual é o grande objetivo dela. E o objetivo não pode ser só lucro, porque isso não é longevo. Sim. Então, lucro é uma consequência. É uma consequência, exatamente. Então, eu fui migrando. Eu estava no blog e em 2012 a gente viu estourar o Facebook. Porque quando o Facebook chegou também foi a mesma coisa do Orkut. Era um lugar para você encontrar amigos e tudo mais. Em 2012, o Facebook começou a oferecer um espaço de monetização mesmo. As empresas acreditaram naquilo como um veículo de venda. Eu rapidamente fui lá para o Facebook. Mas qual era o meu propósito? Era construir comunidade. Numa época que a gente nem falava sobre isso, porque hoje é muito comum, né? Senso de comunidade, pertencimento, a empresa tem que ter um propósito. Essas palavras, elas foram aparecendo no meu caminho. Eu não estudei isso num livro, então eu fui meio que aprendendo na prática, me especializando, aprendendo na prática, me especializando. Esse sempre foi o caminho que eu fui seguindo. Abracei o Facebook, tive muita repercussão. Facebook também atrai muitos textos. As pessoas gostavam, né, naquela época de textos longos, e eu fazia textos longos no blog. Então, rapidamente adaptou. Quando veio o Instagram, 2013, o Instagram já existia desde 2012, mas em 2013 ele superou o Facebook em termos de monetização, interesse das empresas. Aí mudou o jogo, porque daí já não era texto, eram fotos. O apelo da imagem passou a ser mais importante, né? Do que o conteúdo. Então, esse foi um momento também para mim muito desafiante, porque eu já estava muito confortável no texto. Eu escrevo bem, é uma coisa que eu gosto, eu sei me expressar. E eu tive que aprender a me expressar em fotos. E a gente não tinha os celulares que a gente tem hoje, né? Não só a resolução, mas os aplicativos de ajuste de iluminação e tudo isso, né? Exatamente. Então, eu acredito que, assim, sempre eu tive esse senso da minha comunidade. Muitas pessoas falavam assim, mas e quando você fizer 40 anos? O que vai acontecer? Como que vai ter uma blogueira de 40 anos? Então, a gente olhava pra frente e falava, não, com 40 anos eu vou ter que estar em outra carreira, porque ninguém vai seguir uma blogueira de 40 anos. Porque naquela época que o Instagram bombou, era sobre imagem. Era sobre o exercício que você estava fazendo, a dieta que você estava fazendo, a foto incrível que você postou. E a rede social foi amadurecendo junto com a gente, né? Hoje a gente vê que o Instagram é multifunção. Tem gente que tá ali só com texto. Mas qual é essa comunidade? Como você se definiria? A minha comunidade são, na maioria, mulheres, né? Lógico, tem homens que me seguem, mas vamos falar de 80%. Então, meu público é 80% feminino. Ela é uma multimulher. Ela está interessada em ter um propósito para a vida pessoal dela, um significado individual, mas ela é mãe. Ela também é dedicada aos filhos, ela é dedicada ao marido. Então, é aquela mulher que ela não tem tempo a perder. Entendi. Então, eu sou meio que um canal de comunicação. Que massa isso. Então, é como se você desenhasse uma persona, quem está do outro lado da tela, e essa persona tem essas características. Ela é essa mulher, e aí tudo o que você vai estar produzindo, lógico, tem a ver com a sua essência, né?
mas é direcionado a essa mulher que é igual a você. Exatamente. Que massa. Ela é meu espelho. Então eu tô errado, porque eu te sigo. Não tá Gente, errado, será que eu sou uma mulher multitarefa? Eu tô me descobrindo aqui. Adorei. Você é um dos homens que me segue. Dos 20%. Dos 20%, mas você é um 20% muito antenado. Legal. Porque a gente precisa dessa multiplicidade. Mas é muito legal. A minha audiência, ela envelheceu junto comigo. E eu tenho, sim, meninas adolescentes que falam... Tia, me chamam de tia. Tia, eu sigo você porque eu quero ser igual a você. Olha isso. Isso é muito legal e é uma baita de uma responsabilidade. Total. E eu tenho aquelas que falam, eu te sigo você faz parte da minha vida há mais de uma década. Eu casei te seguindo. Eles conhecem meus filhos, eles conhecem meu marido. As pessoas mudou de rede social. Tem gente que mudou de rede social junto com você? Com certeza. Certeza, né? Com a pessoa que tava em uma, você mudou, foi pra outra. Com certeza. E a gente tem que ter essa abertura. Quando surgiu o Snapchat, você chegou de entrar? Não usei, mas eu te baixei. Então, o Snapchat foi muito legal pra mim, porque o Instagram era muito foto. O Instagram não tinha os stories que a gente tem hoje. E eu sou muito mais legal por vídeo do que por foto. Muita gente falava assim, eu achava que você era metida. Eu achava que você era distante. E o Snapchat, ele teve esse momento. Eu corri pra lá. Foi muito bom. O Instagram foi lá e fez os stories. Ele tentou comprar o Snapchat. Não vendeu, falou, bom, vou fazer igual. Exatamente. Pronto. Aí a gente voltou pro Instagram. Então, você tem que ter essa visão onde está o meu público. Não é que você tem que estar em qualquer lugar. É onde está o seu público. E se adequar à linguagem da ferramenta. Com certeza. Então, assim, blog, texto, vou pirar em texto, fazer bastante texto consistente, denso. A imagem, foto bem produzida, é isso? É isso. Não adianta você colocar o propósito errado numa rede social. Eu vou pro LinkedIn e eu quero ser divertida lá. Não é o espaço. Não é o espaço certo. Que massa. Bom, primeiro bloco, vamos fazer um intervalinho? Com certeza. A gente já volta batendo mais papo com a Maísa Leão. Você está ouvindo Papo à Vista. Apresentação, Jules Inácio. De volta, galera, com o nosso Papo à Vista, o podcast da Rentalize. Você, empresário, quer transformar sua venda a prazo em dinheiro à vista? Pode contar conosco. Saiba mais em rentalize.com.br ou manda uma mensagem, um comentário, sinal de fumaça, que a gente vai entrar em contato com você. Mas, massa, entendi, quer dizer, acho que entendi, porque pra mim eu não sou tão familiarizado quanto você, mas acho que entendi a importância dessa conexão. E eu até lembrei, teve uma vez, tinha uma blogueira, não lembro se era de moda, alguma coisa assim, e ela era super famosa. E um dia eu peguei um voo com ela, e aí até bati foto, mandei pra Aline, falei, olha, quem tá aqui? Passou um tempo, ela falou, ela mudou o foco, porque ela virou mãe. E aí, de repente, ela falava de algo, e hoje ela começou a falar de maternidade, de não sei o que e tal. Essa mudança natural, porque você tá falando da sua vida. Sim, com certeza, e a gente muda, né? Você muda, é natural. Então, da mesma forma, a sua cliente, digamos, a sua audiência, a sua seguidora, ela também muda, transaciona, porque ela fala, esse papo não é mais interessante, eu não tenho filho, ou já tenho, meus filhos são grandes, não tô a fim de ver isso. Acontece? Acontece, e eu falo o seguinte, quando você tem uma rede social profissionalmente, é diferente de quando você tem uma rede social para ser um usuário. Para falar da sua família. Para falar da sua família, interagir com seus amigos. Você é ali um perfil de pessoa que circula pela rede social. Quando é profissional, as escolhas têm que ser conscientes. Então, você tem que saber que há perdas e ganhos. Entendi. Eu escolhi alguns caminhos. Então, se você olhar as minhas redes sociais de 5 anos atrás e a rede social de hoje, ela é completamente diferente. Não foi uma transição abrupta, foi uma transição pensada, foi o que fazia sentido na minha vida. Então é como tudo na vida. Às vezes a gente encontra uma nova religião. Sim, e aí você olha pra trás e você fala, eu não era aquela pessoa, eu sou uma nova pessoa. Sim. E assim foi na rede social. Eu acho que o mais importante é ser autêntico, é ser transparente, é você fazer as coisas de acordo com a sua verdade mesmo, porque você não consegue sustentar um personagem. Não. Um personagem te suga a vida. Então eu sempre fui muito verdadeira e eu sei das perdas. Tem pessoas que chegam pra mim e falam assim, olha, eu parei de te seguir porque hoje você tá falando de política e eu não gosto.
É um preço. É o preço. É um preço. Outros falam assim, nossa, sua atuação tá me inspirando. Amo você. Antes eu achava fútil, não gostava do assunto e agora eu me inspiro. Então é uma escolha consciente. Eu falei pras pessoas, então tchau, siga Para a Luz. Eu sempre brinco. É tão importante a pessoa seguir Para a Luz. E a gente não tem aquela audiência pesada que te cobra, que te, né? Eu gosto de um Instagram leve. Ali no meu eu sempre falo, gente, hater é bloqueado. Você pode discordar, mas sempre com leveza e educação. Sim, tem gente que me encontra na rua e fala, você me bloqueou. Eu falo, o que você fez? O que você fez pra merecer um bloco? Exatamente. Isso me lembra aquela rede de farmácias, eu não lembro se foi a CVS dos Estados Unidos, que um dia alguém falou, olha, a gente tá vendendo saúde, a nossa meta, a nossa missão é levar saúde para as pessoas. Eu não lembro se foi o Walgreens ou CVS. E aí alguém falou, tá, mas você vende cigarro. Aí falou, então vamos tirar o cigarro. Contraditório, né? Não aí o cara que faz conta lá falou assim, amiguinho, você sabe quanto dá o cigarro? Não vai dar pra tirar o cigarro. E aí o cara falou assim, eu sei quanto dá, só que eu não posso ser contraditório. Sensacional. Então é o que você falou, eu sei quanto custa perder um seguidor. Eu não queria perder. Claro. Mas eu não posso ser contraditório, não posso fazer conteúdo pra agradar todo mundo. Com certeza. Isso é empreendedorismo puro. E tem que ser consciente, porque você tem que saber como ele fez as contas. A curto prazo, perder a venda do cigarro era substancial, mas e a longo prazo? Ele não está construindo um posicionamento de marca forte, onde as pessoas vão te reconhecer, e aí é onde você gera aquele seguidor fã, que fala, não fala, que te defende, que te apoia. Que é o sonho de toda empresa. Que é o sonho de toda empresa. Então, hoje, eu tenho seguidoras que comprariam qualquer coisa que eu vendesse. Inclusive, compraram a vereadora. Sim. Né? Porque a hora que eu cheguei e falei, eu sou candidata a vereadora, essa seguidora que me acompanha e que hoje já é fã e que me admira pelo meu posicionamento, ela falou, então vambora, meu voto é seu. Que demais, né? É como eu com a Apple. Você pode falar pra xingar minha mãe, mas não fala da Apple. Nossa, sabe aquele chato? Sim, eu também. Você olha alguém com um Samsung, a câmera é melhor. E daí que a câmera é melhor? É um celular, não é uma câmera. Eu sou essa pessoa também. Maísa, e você falou em vender. Compraram até a Maísa vereadora. O que dá pra vender, o que não dá pra vender usando o Instagram ou as redes sociais profissionalmente? Eu acredito que dá pra vender tudo que você consiga chancelar. Então, assim, você não pode vender algo que é antiético, porque você vai pagar um preço caro por isso. A rede social não perdoa. Inclusive, quando você é ético, você paga um preço por estar ali. Então, o brasileiro, infelizmente, isso está sendo quebrado com essa veia do empreendedorismo, ele tem vergonha de vender. Verdade. A gente tem aquele senso comum, assim, o vendedor é o cara chato, que quer te empurrar. E o vendedor não é isso, o vendedor é a solução de problemas. Você tem um problema, eu tenho a solução, eu vendo, eu arrumo a sua vida. Eu alivio a sua carga. Então, eu trago muito essa conversa para os meus seguidores, para os meus alunos, porque eu tenho o Somos Digitais, que é a minha empresa de treinamento digital. E os empresários que me procuram, em sua maioria, são empresários que não têm veia empreendedora. São os donos de clínicas, os médicos. O médico hoje, ele precisa ser empreendedor, mas para ele é uma dificuldade. Como ser empreendedor sendo ético? Um advogado que, né, ele tem toda uma regra, ele não pode fazer uma publicidade sobre ele, mas ele pode estar nas redes sociais captando clientes de uma forma ética. Com o quê? Com conteúdo. Mas há uma grande dificuldade das pessoas em ir ali vender esse conteúdo. O que é vender? Quando a gente namora alguém, quando a gente vai casar, você vendeu ali você. Claro. Sua esposa te comprou. Propaganda enganosa, mas comprou. Oi. Ela não devolveu, então tá dando tudo certo. Então a gente tem que aprender a vender com amor pelo que você tá fazendo. E eu acho que a minha raiz, o meu avô era um comerciante e feirante. Então eu fui pra feira vender limão, vender tomate, entrava na Kombi dele lá e falava... como os feirantes falam, acho que aquilo ali é uma grande escola. Total. E eu cresci vendo meu avô no comércio dele, depois ele tinha mercearia. A minha avó paterna... meu pai fez faculdade de medicina com a minha avó vendendo pano de prato. Uau. Então eu nunca tive vergonha de vender. Sim. Porque desde muito pequena eu via meu avô, minha avó vendendo, eu vendi. E eu não tive essa visão. Eu acho que foi isso que me ajudou muito. Então eu sei que o que eu estou vendendo é ético e vai resolver o seu problema.
vou lá com tem tudo. alguém para comprar aquilo. Exatamente. E você, essa questão de chancelar é muito interessante, né? Porque às vezes a pessoa vem e fala, anuncia esse produto. Cara, se é um produto que você mesmo não compraria... Nossa, não faça isso. Não tem já como, aconteceu né? muitas vezes comigo, por exemplo. Você já cometeu esse erro? Eu não cometi. Eu tenho, assim, eu posso dizer que eu carrego algumas coisas que eu postei, que eu, por exemplo, não consumo. Mas eu sempre deixei muito claro que eu não consumia e eram marcas que eu acreditava. Sim. Eu, inclusive, não... Mas aí é diferente, Aí né? é diferente. Eu não cometi por consciência de saber o peso disso. Então, assim, já neguei trabalhos em que o dinheiro era importante pra mim. Sem citar nome ou marca, dá pra gente ilustrar? Vou te dar um exemplo. Uma marca me procurou pra falar de um suco de caixinha. E o suco de caixinha é algo que eu parei de dar pros meus filhos quando eu entendi que não era saudável e que era prejudicial. Não só não saudável, né? Não só não saudável. Então, assim, era pra eu fazer um VT, colocando o suco na lancheira do meu filho, entregar pra ele e sair. Era um super cachê, era uma marca nacional importante. Eu queria ter um relacionamento com essa marca. Pra mim seria importante porque ia me levar pra outros lugares e pra outros eventos. E eu falei, não. Porque eu sabia que era incoerente. Foi uma decisão muito... Na minha casa, hoje, a gente não entra. Não tinha a ver. E as pessoas saberiam. Você ia fazer a cena colocando o suco, seu filho olhar e falar assim... Ai, até ele ia suco falar, de caixinha? você não deixa eu tomar. Corta! Exatamente. Corta. Então, muitas vezes a gente tem que falar não pro cigarro, Né? que dá lucro, mas lucro a curto prazo. Verdade. Pra você ter um posicionamento de marca consistente e ter longevidade. Que demais isso, né? E fala um pouco da Somos Digitais. Somos Digitais tem 7 anos, já tivemos mais de 3.700 alunos. É meu grande orgulho, porque é muito orgulho mesmo, porque o que acontece? Como comunicadora da escrita, que foi o que eu fiz com o blog há muito tempo, eu me descobri depois uma comunicadora da fala. E uma professora. Eu acho que se alguém falasse assim, o que você mais gosta de fazer na vida? É ser a professora. É você olhar para um aluno e ele fazer assim, entendi. Esse olhar, entendi, esse brilho da pessoa falar, agora eu sei o que fazer. De ver pessoas Eureka. que... Não tem Exatamente. De ver pessoas que abriram a empresa, fizeram o curso comigo no Somos Digitais, conseguiram se posicionar e conseguiram crescer sem grandes investimentos. Que exemplo, assim, de Eu tenho vários exemplos. Eu tenho, por exemplo, uma amiga que é psicóloga, queria entrar pro digital e falava, não acho ético o ambiente, não consigo, mas é o meu propósito, eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero lançar um curso, eu quero ensinar outros psicólogos, eu passei a vida estudando para isso, eu sei que eu sou capaz, mas eu não consigo ir lá na rede social e falar, arraste a tela, compra esse produto. E com o método Somos Digitais, eu criei uma alfabetização. Então, nesses anos todos, eu testei. Tudo que eu ensino é algo que eu testei com um aluno, que eu testei com um cliente, que eu testei eu mesma. Sim. E dá pra fazer isso de forma ética. É meio que uma receita de bolo, mas não é igual pra você e igual pra essa minha aluna que é psicóloga. Tem a pitada de cada um. Tem a pitada de cada um. E o formato das aulas faz com que você vai se encontrando no caminho. E ela falou pra mim, eu vou fazer. Eu vou seguir o que você tá me falando, mas eu estou te dizendo... Eu não vou conseguir, porque isso é uma cláusula pétrea pra mim. Eu acho que eu tô me expondo, eu acho que eu tô forçando a barra. E aí ela hoje... Ela já tinha o bloqueio, né? Sim. Acho que e hoje ela é principal super digital. Hoje ela faz lives, ela conseguiu renome nacional com isso. Algo que ela já carregava no currículo, ela já tinha expertise. Mas no meio acadêmico ali, exatamente. No meio do setor da... E o que aconteceu? Com a pandemia, muitas pessoas se viram obrigadas a entender e abraçar o digital. E como ela fez a alfabetização em 2019, em 2020 ela lançou o infoproduto, ela conseguiu fazer toda aquela estratégia que a gente vinha traçando e hoje ela tá ali naturalmente. Nadou de braçada. E ela tá tão feliz porque, na verdade, o que ela conseguiu? O impacto dentro da vida de outros psicólogos. Então, hoje, ela consegue levar essa expertise dela para que outros psicólogos tenham faturamento, tenham empresas consistentes, consigam atender mais pessoas. E hoje, esse mercado de saúde, ele nunca foi tão necessário, Tá né? louco. E, principalmente, a psicologia Com e certeza. a psiquiatria. Porque a gente tá falando das ondas, mas vai vir a vacina. Com certeza. E depois vem o efeito contrário, que eles falam da quarta onda, que são essas doenças
psíquicas. Com certeza, os resquícios que a Covid vai deixar nas pessoas, os resquícios desse momento de confinamento, não confinamento, de medo, de angústia, de você ter ficado longe da família, de fobias. Exatamente. Eu sou meio doido, então eu vou na psiquiatra, né? Eu tô falando sério. Todo mundo precisa. Você precisa ir na psiquiatra, se você não vai. Eu vou, Daniela Pial, minha médica. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Ó, um beijo pra você sabe o que eu tô falando, né? Ela é maravilhosa. E aí ela falou, Júlia, tem pessoa que tem problema em sair de casa. Sim. Essa pessoa tá numa zona de conforto, ela tá adorando. Amando. Começa, hashtag fica em casa. Beleza. Só que a vacina vai vir. Sim. E o mundo vai sair de casa. E essa pessoa vai sofrer. Aí vai vir essa onda. Com certeza. E eu falei, caramba, isso que você falou. Como que é a sensação que você tem de você estar fazendo algo que tá impactando... Você viu o tanto? Porque você não tá impactando a psiquiatra ou a psicóloga. Você tá impactando toda uma outra gama de pessoas aí que estão sendo impactadas por esse produto seu digital. Que louco isso, né? Isso é o que me move, porque eu acredito que a gente tem que reverberar o que é bom. Isso que você está fazendo aqui é reverberar o que é bom. Quando você traz a história de vários empreendedores e as pessoas veem que empreender não é sempre acertar. Não, empreender verdade. É uma história que você muitas vezes não tem o controle. Eu não sabia, há 10 anos atrás, que eu ia chegar onde eu tô hoje. A única coisa que me trouxe até aqui foi não ter medo de errar. Porque a gente vai errar no caminho. E eu vejo a rede social como um canal positivo. Quando eu vejo as pessoas falando, na rede social só tem hater, na rede social só tem conteúdo superficial. É o olhar que essa pessoa está tendo. Verdade. Hoje, se você quiser aprender sobre qualquer coisa, você entra no YouTube, você pesquisa, você tem tudo ali na sua mão, no horário que você quer. E mesmo se você não tiver dinheiro, você consegue aprender. Você consegue aprender sobre investimento, você consegue aprender sobre saúde emocional. Gratuita. Muita coisa gratuita. O caminho do gratuito, ele é mais longo, porque você vai ter que se organizar, ele não está sistematizado. No Somos Digitais, por exemplo, você tem aula 1, aula 2, uma sequência. Tem módulos, né? Módulos. Na minha rede social, tem aquele conteúdo. Só que talvez você teria que procurar mais, você não ia navegar da forma que o aluno pagante navega. Lógico. Mas se você quiser aprender, tá tudo ali. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Que massa. Vamos fazer mais um intervalinho e a gente volta porque eu tô curioso pra saber sobre essa nova fase aí que a gente falou da Maísa vereadora. A gente já volta. Você está ouvindo Papo à Vista. Antecipe. Capitalize. Rentalize. Estamos de volta aqui com a Maísa Leão. Maísa, não bastasse você fazer todo esse impacto no digital, você ainda falou assim, acho que eu tô meio aí... Tá à toa. Acho que eu tô à toa, sabe? Faço tanta coisa e ainda arrumou tempo pra se desafiar. Eu vejo assim, se desafiar. Falar, sou capaz. E eu fiquei frustrado quando eu vi que você não entrou de cara, mas na hora que eu vi a classificação, a votação, eu falei, é questão de tempo. Porque você ficou na primeira suplência. Sim. E em 4 anos de mandato, muita coisa acontece. Vereador assume aqui, é afastado ali e tal. Foi a questão de tempo. Mas foi mais rápido até do que a gente imaginava, né? Foi. Porque foi quando? A eleição foi no final... Foi em outubro, de 2020. Novembro. Assumiria em janeiro desse ano, 2021. Nós estamos agora em março. Hoje, a nossa gravação está sendo no dia 8 de abril, aniversário de Cuiabá. Mas vai pro ar não sei quando. Então, você vai tomar posse agora na terça? Isso. E aí? Vou tomar posse agora. Eu brinco com o vereador Diego Guimarães, que tá saindo para operar o joelho, que eu dei a maior força para ele operar esse joelho dele, cuidar da saúde dele, porque eu queria muito assumir. E a política foi uma coisa que, assim, eu sempre estive acompanhando a política. Eu sempre fui uma cidadã interessada. A minha mãe é médica sanitarista, sempre trabalhou com o SUS, sempre trabalhou em posto de saúde. Então, ela foi uma das fundadoras do SUS lá em 1988. Então, eu cresci com essa pauta na minha casa. Eu cresci nos corredores do Hospital Júlio Miller, no Hospital Geral. Meu pai também é médico obstetra. E eu via muito a vulnerabilidade das pessoas. A gente cresceu na minha casa indo até os bairros. A minha mãe sempre fala, a gente vai lá longe, a gente brinca, vamos lá no lá longe, porque as pessoas que estão à periferia das cidades
muitas vezes são pessoas esquecidas. Sim. Porque a gente não vai até pelo lá, poder público, pelo né? poder público e pela própria sociedade que vive num conforto melhor. Então, hoje, assim, você vive num condomínio, você vê ali a sua estrutura, é uma estrutura muito boa. E muitas vezes, pela correria do cotidiano, não é por maldade nem por nada, você pode se esquecer de como lá longe é tão diferente. É verdade. Então, como isso foi muito natural na minha vida, eu sempre acompanhei política, mas eu achava que para ser político, você tinha que ter muito dinheiro, você tinha que ter um padrinho, você tinha que ser abraçado, você tinha que ser aceito, né, por um cacique, por um dono de partido. Tinha que receber a bênção de um... Exatamente, receber o bastão de um político. Bastão. E aí, a minha mãe foi candidata a vereadora muitos anos atrás. Ela não conseguiu ser eleita, mas foi uma candidatura, perdão, muito bonita. Se isso te inspirou de certa forma. Isso me inspirou, mas naquela época ainda era uma política diferente, porque era uma política que precisava, assim, de ter dinheiro pra você... Nossa, peraí. Foi falar em política, cara. O que aconteceu? Será que tá tendo sabotagem aí da oposição? Gente, oposição, relaxa. Oposição. Calma, ela nem assumiu ainda. A voz voltou. E aí ela fez essa campanha, a gente fez a campanha junto com ela, mas naquela época não tinha rede social. Você ainda precisava ter uma verba maior e a gente se desgastou muito na campanha. Então eu falei, não, eu vou continuar só como uma cidadã participante, esse negócio de ser candidato, aquilo meio que fortaleceu pra mim que você precisava, assim, ter um padrinho, ter verba e tudo mais. E a gente continuou trabalhando e eu falei, não vou entrar pra política, mas vou acompanhar e vou cobrar. Então eu era essa cidadã chata, que ia lá no vereador e falava, e aí, o que você fez? Como que você votou? Eu quero que vote assim. E usava a sua influência pra isso também, né? E usava a minha influência pra isso. Mas eu tive a oportunidade, fui convidada a fazer o Protagonize em 2019, que é um curso de formação para políticos. E era um curso gratuito, que eu fui convidada, meio com medo, eu tava fazendo mestrado na época, eu falei, o que eu vou inventar de estudar mais uma coisa? Mas fui. E quando eu fui, eu conheci pessoas que fizeram campanha com R$1.000, que é o caso da Lorene, que foi vereadora em Taubaté. E ela me inspirou muito. Ela falou, a minha campanha foi R$961. Uau. E eu fui eleita com 2.000 votos. Então, quando eu vi a Lorene falando, e falei, é possível, alguém fez, é possível, e vi outros casos também, eu entendi que o momento mudou. Então, aquela velha política de você ter muita verba, muita estrutura... Tempo de TV, que só pessoas do meio conseguiriam ser eleitas, essa época está passando. Que bom, né? Bom para nossa sociedade. É o tempo perfeito para fazer a diferença. Exatamente. Então, eu entrei com a minha candidatura, acreditando que era possível fazer uma campanha disruptiva, uma campanha dentro de redes sociais, mas dentro do meu posicionamento também, face a face. Então, eu visitei muitas pessoas, eu bati muita perna. E muita gente falava pra mim, nossa, eu te vi pedindo voto no centro da cidade. Eu não tenho vergonha, lembra que eu sou a vendedora? Que vendia limão na feira? Então, eu não tenho vergonha nenhuma. Então, eu entreguei meu currículo. Eu não pedi o voto. Eu pedi a chance de trabalhar pra você, cidadão. Que legal. Então, eu entregava um currículo, a pessoa lia e falava, nossa, um currículo. E isso eu aprendi com a Lorene, porque ela entregou o currículo. Que massa. E eu consegui uma votação expressiva. Eu fiz uma campanha muito enxuta. Eu investi muito pouco. Então, assim, a minha campanha foi cerca de R$23.000 o custo da minha campanha. Pra quem trabalha com campanha sabe que isso é... Isso não é nada. Nada. Tem gente que gasta isso aí com um santinho, um pagamento do santinho. Exatamente. Pra jogar na rua. Os eleitos todos eram do patamar dos R$100.000 pra cima, né? Isso então... porque tem um controle, um teto aí. Exato. Mas tem muita gente que não respeita o teto e faz tudo por caixa 2. Exato. Não é fácil. Não é fácil. Não. E foi assim, a minha equipe era meu marido, minha filha, minha mãe, as pessoas que gostavam de mim. Eu não contratei ninguém, porque eu nem tinha quem contratar, e o medo de você contratar uma pessoa que não ia fazer um trabalho que te representava. Aprendi muita coisa na campanha, e quando passou tudo, né, assim, eu quase fui eleita, fiquei como primeira suplente, mas com muita honra de saber que cada votozinho que foi colocado na urna não foi por interesses individuais. Nem pouco. Foi por acreditar. Pedindo coisa em troca, Sim, nada. As pessoas acreditaram. Só pra gente lembrar um pouco os números, né? Na sua... Não é chapa, né? É porque o coeficiente... É chapa? No coeficiente eleitoral, vocês tinham quantas vagas? Então, nós conseguimos fazer 3 vagas. Nós fomos a chapa mais votada junto com o PV. Então, a nossa bancada hoje tem 3 vereadores. 3 vereadores. Então, você ficou em quarto. Isso, eu fiquei em quarto. Cara, e a sensação ali no dia?
de satisfação, mas um pouco também... Ai, chorei bastante. Porque, assim, foi na trave, né? E eu fui acompanhando voto a voto e eram 700 candidatos. Então, um vereador é assim, você abre uma porta, caem 3 vereadores, né? Era muita gente. No meu círculo, na família, a gente tinha outro candidato. Mas é porque vereador é diferente de uma eleição que tem 2 opções, né? Sim. Você tem várias, aí você tem sempre alguém que você já tem uma afinidade, ou outro alguém que já pediu voto antes. Sim, com certeza. Eu falavam isso, né? Que a eleição de vereador é a mais difícil que tem. E hoje que eu vivi, eu tenho certeza absoluta. É um vestibular para medicina na USP. Então, o número de candidatos vaga é muito alto. Então, eu fiquei muito feliz, eu me senti vitoriosa. E quando veio essa possibilidade de assumir, que eu converso muito, a nossa chapa foi uma chapa feita muito por pessoas que estavam ali de primeira viagem. O Diego Guimarães estava no segundo mandato dele. Foi o mais votado. Que foi o mais votado, mas ele era o único. Todos os outros que estavam ali eram pessoas que não tinham cargos eletivos, que muitos estavam participando da política pela primeira vez. A gente fez uma formação, isso é um diferencial. Tínhamos causas reais, então foi uma coisa muito unida, diferente. A gente vê muito, assim, gente que é suplente e nunca assume. Esse é o normal. Então, assim, eu tenho uma proximidade com eles, eu converso com os 3, eu trago pautas para eles e eu acredito que hoje eu faço uma política por amor. Você já estava se preparando para assumir mesmo, né? Atuando. Sim, atuando. E aí, total. E terça? Tô muito feliz, né? Agora eu vou assumir, serão 30 dias inicialmente, né? Que a gente conversou, pode ser que aumente, dependendo do que acontecer na recuperação do Diego. Sim. Mas eu acredito... É uma recuperação chatinha? Eu acredito que são 30 dias de oportunidade para eu valorizar mesmo aquele voto que foi depositado em mim, porque as minhas pautas eram muito claras. Então, hoje eu vou usar esses 30 dias intensamente, eu espero que meus colegas estejam preparados para trabalhar muito, porque eu vou perturbar eles. Porque eu tô indo. Eu tô indo para trabalhar. E para quem olha o seu prospecto todo, de toda a atuação que você fez em todas as mídias, essa é mais mais um desafio, né? Agora é uma mídia social. Com certeza. Porque é para impactar a sociedade, mas não é digital. Com certeza, é vida real. É vida real. E o que é mais legal, assim, eu tô levando... As pessoas falam, sua pauta é a pauta da mulher. Na verdade, é a pauta da representatividade. Então, a gente teve uma última legislatura com 25 vagas, todos homens. Hoje, a gente tem uma legislatura com 2 mulheres e, com a minha entrada, 3 mulheres. Tá pouco ainda, né? A gente tinha que ter metade. A mulher hoje, ela representa 15% dos cargos políticos eletivos. Caramba. E a gente tem a mulher com 52% da população. Então, quando a gente fala de representatividade, eu não tô indo ali tomar o lugar de um homem. Eu estou indo ocupar o lugar de uma mulher. Sim. Isso é muito simbólico. Eu concordo com tudo isso aí. A gente precisa, né? Mulheres fazendo políticas públicas para mulheres, Demais. Homens fazendo políticas públicas para homens, diversidade fazendo política pública para diversidade. Isso faz muito sentido. Eu estive no Vale do Silício visitando umas empresas e o cara falou o seguinte, olha, a gente deliberadamente contrata pessoas das mais diversas partes do mundo, etnias, raças, idades, gêneros. Eu falei, por quê? Ele falou, olha, como que eu vou criar um produto global com meia dúzia de engenheiro americano? Sim. Então, se você vê, ele fala assim, vamos supor, Uber, vou estar dando um exemplo. Uber. Aí o cara pega e fala assim, não, então vai acertar cartão de crédito, 6 engenheiros americanos. Aí tem um brasileiro na equipe, fala, lá no Brasil tem gente que não tem cartão de crédito. What? O americano fala, como? Tem gente... não tem. Aí o chinês vai dar outra ideia, o indiano vai dar outra ideia, e aí você cria um aplicativo global, porque você tem ali a representatividade do globo. E como que meia dúzia de homem vai criar lei ou propostas pensando no todo, sendo que eles não são a representação do todo. Faz todo sentido. Totalmente. E eu aprendi muito isso na campanha, porque eu tive a oportunidade de conhecer, a gente tinha um candidato Gabriel, que é um candidato cadeirante. Então eu posso dizer que eu imagino as necessidades de um cadeirante. Mas ao conhecer o Gabriel, eu entendi que a pessoa com deficiência, ela só será enxergada por uma outra pessoa com deficiência. Então, assim, a causa dele é uma causa que, defendida por ele, ela tem a integralidade de que vai dar certo. Verdade. Então, assim, ele me contou
apontou coisas que eu, com toda a sensibilidade que eu achava que eu nunca tinha observado. Então, as dificuldades, a gente sabe. Quando a gente fala da pauta da mulher, a gente sabe que o ambiente de poder, ele não é um ambiente convidativo para uma mulher. É difícil para uma mulher estar ali. Tem que abdicar de muita coisa também, né? Abdicar de muita coisa, é uma multifunção, porque por mais que os pais hoje são muito mais participativos, meu marido é um excelente pai, participativo, ele não me ajuda, que a gente fala, pai ajuda. Não, ele não ajuda, ele cumpre a função dele de pai. Mas a mãe, ela tem uma função cultural na família que exige dela uma participação muito intensa. E para ela ir para a política, ela vai enfrentar um ambiente que não é convidativo, ela tem que estar muito forte ali, ela não pode mostrar vulnerabilidade. Então, é um ambiente desafiador, muito mais desafiador do que qualquer empreender que eu tive na minha vida. Maísa para presidente. Top demais! Obrigada. Mas com essa jornada toda, eu queria encerrar fazendo a pergunta que o nosso programa, toda edição, faz. Sucesso. O que é isso para você? Para mim, sucesso, em primeiro lugar, é você entender que nunca o conceito do outro de sucesso deve ser o conceito que você abraça. Massa. Esse é o primeiro ponto, porque eu definiria sucesso como ter uma vida plena, uma vida onde eu me orgulhe da minha trajetória. Eu não defino sucesso por um número, eu não defino sucesso por status, eu não defino sucesso pelo reconhecimento do outro para mim. É um reconhecimento meu, interno. Então, hoje, para mim, sucesso é poder criar meus filhos, é poder escrever uma história que meus pais olhem e se orgulhem, é poder construir, aprender e crescer com meu marido, é poder contribuir para uma sociedade melhor, é olhar a vulnerabilidade do outro. Hoje, para mim, sucesso é saber que a minha existência não vai ser em vão. Cara, e eu achava que tinha uma definição de sucesso, acabei de mudar. A minha definição de sucesso eu acabei de copiar. Fiquei muito feliz mesmo. Acho que a entrevista engrandeceu todo mundo que assistiu, não tenho dúvida disso. Espero que a sua trajetória continue sendo ainda mais abençoada e tudo que você coloque a mão prospere, porque você é uma pessoa que se dedica muito, se entrega mesmo e tem visão de tudo, visão de futuro, visão de sociedade, visão de família, de valores. Amém. Te admiro muito por isso. Obrigada, eu também te admiro muito. Tamo junto. Agradeço o convite, virei outras vezes e sucesso pra mim, pra você, pra todos nós. É isso aí. Deixe suas redes sociais, alguma coisa pra pessoa poder... Claro, me sigam no Instagram, @MaísaLeão, com Y, MAYSA-LEAO, Maísa Leão no Instagram. E lá no Instagram também tem meu site, www.maisaleão.com.br. Somos Digitais, se você quiser empreender. Também no Instagram, também, se você for no Google, Somos Digitais, você me encontra. Vai ser um prazer conectar com vocês. Massa. E todo convidado nosso ganha uma caneca pintada pelo nosso querido Rafael Jonier. Que eu sou fã. Demais. O episódio dele aqui também foi fantástico. E você não podia ficar diferente, então acho que agora na Câmara, né, dos Vereadores, você já vai chegar lá na terça-feira e falar assim, aqui, meu cafezinho aqui na caneca do Jonier. Bem, amei. Obrigado pela sua presença aqui. Terça-feira tem mais episódio, mais uma história de sucesso. A gente se encontra terça que vem. Um abraço. Tchau. Muito bom, né? Você vê, flui rapidão e tem tanta coisa pra gente compartilhar. Na política, mas isso é um sinal.